Você vai ouvir um trecho da homilia do Padre Alfredo Veiga. Existe uma passagem bíblica que é geralmente mal compreendida. Conta-se que um dia Deus convocou Abraão a fim de provar a sua fé. Abraão teria subido em um monte, levando consigo seu filho Isaque. Chegando lá, amarrou seu filho único, o amordaçou e estendeu a mão para esfaqueá-lo em sacrifício a Deus. Porém, quando levantou a mão, um anjo teria impedido que fizesse qualquer tipo de mal a seu filho. Essa história teria acontecido há 5.000 anos, e naquele tempo, as religiões tinham o costume de sacrificar crianças em homenagem a seus deuses. O relato, portanto, nos mostra que a fé de Abraão não foi provada. A fé de Abraão foi, na verdade, purificada. O Deus de Abraão não era como os deuses pagãos. Não é um Deus de morte, mas um Deus de vida. O apóstolo Paulo, quando louva a fé dos patriarcas, diz: Abraão acreditou Deus. Veja que Paulo não diz: Abraão acreditou em Deus, mas acreditou Deus. Acreditar é dar crédito, é reconhecer. Abraão, portanto, reconheceu que Deus é o único Deus, que não existe outro como ele. Mas, para chegar a essa conclusão, sua fé teve de ser purificada. Da mesma forma, a nossa fé também precisa ser purificada. Dificilmente alguém diz não acreditar em Deus, mas nossas palavras e atitudes mostram que adoramos deuses que não são o único e verdadeiro Deus. Por exemplo, quando falamos para uma mãe que acabou de perder um filho de que essa é a vontade de Deus, isso é sinal de que a nossa fé precisa ser purificada. Quando acreditamos que Deus é capaz de castigar, enviando terremotos, vírus letais, pandemias ou permitindo guerras que matam milhões de pessoas, é sinal de que nossa fé necessita ser purificada. Deus nunca pode ser igualado a deuses pagãos, que se alimentavam de morte. Outro ensinamento que temos dessa passagem bíblica é quando se faz uma analogia com a morte de Jesus no alto do Monte Calvário, mas há algumas diferenças. Deus poupou Isaque, filho de Abraão, mas não poupou seu próprio filho. Deus enviou um anjo do céu para segurar a mão de Abraão, mas não enviou um anjo para segurar a mão dos soldados que enfiaram uma lança no coração de seu filho. No caso de Abraão, havia um limite. Ele podia ir até certo ponto, mas não a ponto de enfiar a adaga no coração do seu filho. O amor de Deus ultrapassou todos os limites para mostrar que seu amor pela humanidade o leva a cometer a loucura de entregar seu próprio filho à morte por nosso amor.